No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que estão com preço quase de graça e podem ser uma ótima opção de estudo para você adicionar à sua carteira de investimentos. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Investir em fundos imobiliários muitas vezes se torna algo difícil na hora de tomada de decisão, principalmente quando você busca sempre prezar pela segurança, pelo um ótimo retorno e também por uma boa diversificação. E neste exato momento eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que estão com ótimo preço, pensando principalmente na questão de diversificar, podem ser boas opções para você estudar e, consequentemente, colocar um deles em sua carteira. O nosso primeiro fundo imobiliário é o fundo imobiliário DEVA11, que é um fundo imobiliário do tipo papel. Fundos imobiliários do tipo papel geralmente têm seus objetivos centrados em investir em títulos de papéis, como por exemplo CRIs e LCIs, que são títulos de dívida ali do setor imobiliário. O preço de negociação na data de gravação deste vídeo do DEVA11 é de R$ 85,98. O seu dividendo pago nos últimos 12 meses é o equivalente a 16% do seu preço por cota. Agora, dando uma olhada nas informações dos seus indicadores, o primeiro indicador e o principal indicador que fala para nós, nos demonstra se o fundo imobiliário está barato ou não, é o PVP, que é uma relação entre o preço e o seu valor patrimonial. O valor patrimonial do DEVA11, por exemplo, é de R$ 101,20, seria o valor equivalente ao tamanho do seu patrimônio e a quantidade de cotas emitidas. Isso se resume aí em todos os fundos imobiliários. Sempre que o PVP é menor que 1, nos mostra que o fundo imobiliário está com preço descontado, com preço abaixo do que ele realmente vale diante do mercado. E sempre que o PVP está acima de 1, consequentemente nos mostra que o fundo imobiliário está sendo subvalorizado ou está sendo negociado a um preço mais superior do que aquilo que suas demonstrações financeiras e contábeis têm como informação. O seu valor, que também muitas pessoas chamam de valor de firma, né? Que é o valor que a empresa ou um fundo de investimento, um fundo imobiliário, equivale de acordo com suas informações, com o total de ativos, dentre outras coisas que inclui ali o pacote do patrimônio de uma instituição privada, uma empresa de forma geral. O PVP do DEVA11 0,85 diz que ele está com um preço atrativo. Além disso, o que mais é interessante de observar quando for comprar um fundo imobiliário? O preço está ótimo, a liquidez, a facilidade de comprar e vender as cotas desse fundo imobiliário. Então aqui você tem uma liquidez muito boa, né? 3 milhões aí, quase 3 milhões e 100 mil em negociações de cotas de DEVA11. Então você tem a possibilidade de comprar com facilidade e vender também as suas cotas. E lembrando também na questão do dividend yield, que pagou aí 16%, que é um retorno relativamente interessante. Nosso segundo fundo imobiliário agora é um fundo do tipo logístico, focado em galpões logísticos, é o XPLG11. Está sendo negociado por R$ 98,75. Os seus dividendos pagos nos últimos meses 8,41% e o seu PVP, que é o indicador que nos informa se o fundo imobiliário está descontado ou não, é de 0,86. Então é mais uma opção que está com preço descontado e pode ser uma boa opção, né? Uma vez que você compra ativos com preço descontado, a tendência é que no futuro eles voltem a corrigir o seu preço e voltem a se valorizar, e não acontecer o contrário de você comprar um fundo imobiliário com preço já de negociação alto e consequentemente ele volte a cair e você fique esperando por muito mais tempo para que você tenha o seu custo de compra, o seu preço de compra em equilíbrio. Comprou por 10, por exemplo, ele caiu para R$ 7, então você vai ter que esperar por um longo período, muitas vezes, para que ele volte a corrigir a casa dos R$ 10, onde seu preço de compra. E se você já comprou ele na casa dos 7, ele perder seus fundamentos, provavelmente você tem muito mais chance que ele volte a casa dos 10 do que ele caia ainda mais, né? A não ser que aconteça algum fator que esteja fora do controle tanto dos administradores quanto de qualquer investidor. Aí pode ser motivo de que o fundo despenque o seu valor de negociação no mercado. A liquidez diária desse fundo imobiliário também é muito boa, um pouco próximo aí de 3 milhões e 597 mil em negociações diárias, então problema com questão de compra e venda deste fundo imobiliário também você não vai ter. É outra segunda boa opção. Nosso terceiro fundo imobiliário, RECR11, que é um fundo com foco também em papéis, investimento em títulos de papéis, da mesma forma que o DEVA11, que foi o primeiro que eu citei. O seu preço de negociação do momento é de R$ 86,44. O seu dividend yield pago nos últimos 12 meses é na casa dos 15,9%, que também é muito interessante. Lembrando que também olhar para resultado passado não é justificativa ou garantia de retorno futuro.
pode ser que nesses meses, nos próximos meses, como que já está acontecendo na verdade nos últimos meses, a questão desses fundos imobiliários pagarem um pouco menos e por esse motivo muitas vezes o preço deles cai, né? Tendem a cair e se tornarem fundos aí bem descontados e com preço atrativo, porque o cenário econômico que nós vivemos não é garantia de que se torne um momento sempre um cenário estável ou também que seja fora de estabilidade. Isso vai acontecer diversas vezes e já aconteceu diversas vezes se a gente for analisar um fator histórico. Isso já aconteceu várias vezes e você pode sim estar perdendo uma grande oportunidade de comprar um fundo imobiliário barato e lá na frente você se arrepender porque ele está muito caro e você quer comprar naquele exato momento. O PVP do RECR11 0,91 ainda está descontado em relação ao seu patrimônio. A liquidez diária de 5.700.000 em negociações, então a questão da liquidez também está ótima. São três fundos imobiliários que liquidez e o preço de negociação e a questão dos proventos pagos estão equilibradas. Um pagou um pouco mais, outro um pouco menos, mas está muito fora e nem muito também abaixo da realidade do que a maioria dos fundos imobiliários de qualidade pagam. Quarto fundo imobiliário é um fundo RBRP11. É um fundo focado em lajes corporativas. É um fundo do tipo tijolo, só que diferente do BTLG, do XPLG11, por exemplo, que o foco é em galpões logísticos, o RBRP11, o foco deles é em lajes corporativas. Se nós fizéssemos uma breve análise no portfólio, veríamos ali que existem vários imóveis ali com salas comerciais. Então, o foco deles é imóveis, prédios. Como se você já passou na Faria Lima aqui em São Paulo, você sabe que existem vários prédios ali de escritório de grandes empresas. Então, a maioria desses prédios também são pertencentes a algum fundo de investimento, a algum fundo imobiliário. E aí, as empresas alugam para fazer seus escritórios e, consequentemente, o fundo imobiliário também recebe através de aluguéis. O preço de negociação do RBRP, R$ 50,36. Os últimos dividendos pagos nos últimos 12 meses, 10,11%. Também está uma rentabilidade, na minha opinião, interessante. Não é nada extravagante, mas também não é nada de ruim. Está dentro do que vai se tornar os próximos cenários aí, nos próximos meses à frente. Lembrando, é claro, eu falo olhando para um cenário de deflação. Seus dividendos estão interessantes. O preço de compra, de negociação também não está ruim. A relação da liquidez também está interessante, acima de 1 milhão em negociações. E o seu PVP está praticamente sendo negociado na metade do que ele vale de patrimônio. O seu patrimônio de 1.012 mil. E o seu valor de mercado, o valor que ele está sendo negociado no momento, 603.343.807. Então ele está sendo negociado a um preço muito mais barato do que ele realmente vale. E pode ser uma opção também, levando em consideração aquela questão. Pode ser uma boa oportunidade para que lá no médio e longo prazo ele volte a se valorizar e você tenha comprado ele com um preço quase de graça. A liquidez também é ok, os proventos pagos também, na minha opinião, estão super interessantes. E o nosso último fundo imobiliário também está barato, VISC11 ou também VISC11, que é um fundo também do tipo tijolo, mas com foco diferente do XPLG e do RBRP. VISC11 é um fundo shoppings, então o seu objetivo é comprar prédios de shopping centers para receber aluguéis ali dos espaços locados para grandes lojas. Por exemplo, quando você vai em shopping center, geralmente tem espaço bem grande de lojas, por exemplo, como Americanas, como C&A, Renner e outras lojas ali também que são geralmente lojas que tomam grande espaço. E essas empresas, é claro, pagam o aluguel daquele espaço para fundos de investimento, como por exemplo o VISC11, que possui alguns ativos aí que são shopping centers espalhados em diversas regiões do Brasil e podem também ser uma boa opção. Os seus rendimentos mensais, nos últimos 12 meses, o valor pago foi de aproximadamente 8,15% de retorno para os seus investidores, para aqueles que compraram suas cotas. O preço de negociação atual é de R$ 105,84. A sua liquidez diária, 2.359.000 em negociações diárias. Então a questão de compra e venda tá bacana, você não vai enfrentar tantos problemas. O PVP também, um preço muito abaixo do que o fundo imobiliário realmente vale. Então outra ótima opção. Bom pessoal, podemos ver que tem diversas opções, além dessas 5, é claro, que eu citei. Se eu fosse listar mais opções que estão com preço barato, teria diversas outras opções, mas eu levei em consideração as principais informações, uma das informações mais relevantes para comprar fundos imobiliários, que é o seu PVP, um indicador que nos mostra se o fundo imobiliário está barato ou não em relação ao seu patrimônio, a sua liquidez, para que eu possa comprar ou vender com menos preocupação aquelas cotas de fundos imobiliários. Se eu não quero mais, por exemplo, ter em carteira, eu posso vendê-lo, comprar consequentemente outro fundo imobiliário ou usar o dinheiro para qualquer outra finalidade que eu desejar. E o retorno também financeiro, que não é algo tão exorbitante, algo tão fora da realidade, com
como também não é algo tão abaixo do que a maioria dos fundos imobiliários pagam. Claro que também para investir em fundos imobiliários não deve levar em consideração apenas essas informações, mas existem diversas outras informações que também não deixam de ser importantes para que você faça uma boa escolha. E aí eu te pergunto, qual dessas opções, na sua opinião, é a melhor para você investir hoje? Ou qual desses fundos imobiliários você já possui em carteira? Eu peço que você deixe seu comentário aí, qual desses fundos imobiliários é o seu preferido no momento. Eu peço também que você se inscreva, que você compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.